Olá, hoje o nosso bate-papo é sobre membrana anticongelante usada na criolipólise. Olha, um acessório extremamente importante, extremamente necessário para que você tenha qualidade e segurança na sua criolipólise. O procedimento de criolipólise pode se conduzir para terríveis consequências, inclusive judiciais, se você não tiver uma boa membrana anticongelante. Então, vamos bater um papo, abordar aspectos, principalmente da literatura, principalmente sobre o uso, praticidade, aplicabilidade e efeitos adversos quando você não utiliza uma boa membrana anticongelante. Bom, para contextualizar, aí o conceito de criolipólise. Então, criolipólise é o resfriamento localizado do tecido adiposo subcutâneo. A criolipólise trata gordura subcutânea, não trata gordura visceral, embora hoje a literatura já contemple o uso de criolipólise com efeitos inclusive na gordura corporal. E a temperatura que o tecido subcutâneo, que a gordura subcutânea é exposta, pode ir de -5 até -15 graus. Isso em vários estudos mostraram de acordo com o equipamento que foi estudado. E a ideia da criolipólise é resfriar a gordura para levar ou proporcionar ou ocasionar uma paniculite fria, ou seja, um processo inflamatório no tecido gorduroso. A gordura irá inflamar. E com essa gordura inflamada, nós teremos todo o processo de morte adipocitária por apoptose. Então esse é o conceito de criolipólise. Resfriamento da gordura subcutânea e morte do adipócito por apoptose, principalmente depois de uma paniculite fria. Esse conceito você encontra, por exemplo, no meu livro Terapêutica em Estética, publicado em 2016. Tá ok? Bom, a membrana anticongelante ela já está na literatura. Então, quando nós pensamos em membrana anticongelante, a gente não está inventando nada. A literatura contempla nessa publicação de 2017, que se você quiser lê-la, basta você apontar o seu celular para o QR Code que está no slide, que está na imagem do vídeo, para que você possa ter acesso ao artigo. Então, olha que interessante, nesse artigo foi mencionado que a membrana anticongelante é necessária para que a pele não fique em contato direto com o metal que irá prover o resfriamento. Então, no equipamento de criolipólise, o aplicador tem uma parte metálica que irá prover o resfriamento. Na verdade, existem células eletrônicas chamadas de Peltier atrás desse metal. Então, esse metal ele fica muito frio, com temperaturas negativas. Se esse metal estiver em contato com a pele, ele vai congelar a pele. E a membrana anticongelante tem a função de proteger a pele desse metal super congelado. E aí, se você tiver uma boa membrana, esse metal super frio, super congelado, não irá queimar a pele. Mas se sua membrana não for de qualidade, você está correndo grandes riscos com a criolipólise. E muita gente incorreu em problemas sérios, em efeitos adversos terríveis, porque não utilizou uma boa membrana ou utilizou o equipamento de forma inapropriada. Por exemplo, as pessoas que vão fazer criolipólise com um aplicador de sucção e repetem a prega 2, 3, 4 vezes até conseguir uma boa prega, faz com que a membrana fique sendo estirada dentro do aplicador. E muitas membranas cujo tecido não é apropriado ou um tecido não é de boa qualidade, acaba esgarçando. E aí, no local onde houve o esgarçamento, abre-se um buraco, uma abertura, em que a pele fica desprotegida em contato com esse metal super congelante. Então, em 2017 já se entendia a função da membrana: impedir que a pele congelasse, principalmente se ela entrasse em contato com uma superfície, metal super congelado da criolipólise. Bom, esse é um outro trabalho publicado em 2017. Nesse trabalho, a membrana anticongelante é considerada como o item principal para a segurança na criolipólise. Então, na publicação anterior, estava dizendo que a criolipólise, a membrana anticongelante, evita que a pele entre em contato com o metal super congelado. Nesse trabalho agora, dizendo que a membrana anticongelante é o principal item de segurança da criolipólise. Então preste atenção. Além da manutenção da máquina, que também é importante,
Uma boa membrana anticongelante irá te livrar de muito problema. A membrana anticongelante é um item de segurança e não dá para abrir mão quando o assunto é segurança com criolipólise. Bom, nesse outro trabalho, publicado em 2020, diz o seguinte: a membrana anticongelante deve ser colocada antes do tratamento e retirada depois da massagem. Olha, mais um trabalho que diz que fala da função da membrana anticongelante. Você coloca ela antes de iniciar o tratamento, ou seja, antes de você colocar o aplicador na pele, você coloca a membrana anticongelante. E depois que você termina o trabalho, você vai retirar a membrana anticongelante e vai realizar uma massagem. Então, olha, a literatura menciona a membrana anticongelante. Então, não dá para o profissional ignorar a importância da membrana anticongelante. Quando o assunto é criolipólise, a membrana anticongelante é um item importantíssimo e merece muita atenção. Se você não atentar para isso, você pode se aborrecer com criolipólise. Bom, esse é um outro trabalho publicado também em 2020, mas esse é o nosso trabalho. Nós fizemos um trabalho, nós fizemos um estudo com a criolipólise de placas. Isso, ó, criolipólise de placa. Nós publicamos em 2020 e você consegue visualizar na imagem do slide. Você consegue ver um ótimo resultado com a criolipólise de placas. Então, olha, tanto a criolipólise de placas quanto a criolipólise de sucção, principalmente a de sucção, que por conta do efeito do vácuo pode haver um esgarçamento. Há ou deve-se haver uma preocupação muito grande com a qualidade da membrana anticongelante. Se você não tiver uma boa membrana anticongelante, a tendência é você se aborrecer de forma muito séria. Então, está muito claro, a membrana anticongelante não é qualquer coisa. A literatura prevê, a literatura menciona, tanto na criolipólise de sucção, quanto na criolipólise de placas. Ok? E a constituição da membrana anticongelante, como é que deve ser? O que tem numa membrana anticongelante? Além do tecido, o tecido tem que ser de qualidade. Eu vou comentar daqui a pouco com imagens interessantes sobre a qualidade do tecido de uma membrana anticongelante. Mas ela também tem um fluido anticongelante. Neste fluido anticongelante, eu tenho a possibilidade de não permitir que aquele frio congelante da parte metálica, da placa de resfriamento da criolipólise, transmita esse frio intenso para a pele e congele ela. Então, nós temos dois itens de segurança na membrana. O tecido, que tem que ser de qualidade, mas também a substância anticongelante, que é feita de substâncias, é um líquido feito de substâncias que não congelam a temperaturas muito baixas. Então, o tecido, junto com o fluido anticongelante, ele vai impedir que a pele seja congelada com o frio da criolipólise. Aí, uma imagem comum de uma membrana, até com um tecido de uma qualidade não tão boa, de um tecido de uma qualidade suspeita, mas é só para ilustrar como a membrana anticongelante é utilizada sobre a pele. E aí, um vídeo onde eu mostro a qualidade de uma membrana, principalmente no tocante à substância anticongelante. Repare, aí a membrana, um tecido relativamente fino, mas com qualidade. A membrana anticongelante, normalmente ela vem com um pedaço pequeno de membrana, indicado para superfícies irregulares, mamilos, umbigos. E aí eu vou espremer a membrana anticongelante. Olha, eu vou espremer para que você tenha ideia do líquido anticongelante. Reparem a quantidade do líquido anticongelante de uma membrana de qualidade. Olha a quantidade e olha também a viscosidade do líquido. É importante que você tenha uma membrana de qualidade, com líquido anticongelante em abundância, com tecido de qualidade, para que você não tenha aborrecimentos na hora de realizar uma criolipólise. E aí, falando do tecido que é constituído, ou que vem dentro da membrana, ou a membrana propriamente dita, daí eu peguei 4 imagens de 4 tecidos específicos. O primeiro, da esquerda, acima, uma membrana chinesa. Reparem um tecido poroso,
Ó, todo poroso, eu coloquei o tecido numa superfície preta e você consegue ver embaixo o preto da superfície. Essa é uma membrana de péssima qualidade. Abaixo, uma outra membrana chamada de anti-freezing, que repare que ela também deixa espaços, ela é melhor do que uma chinesa, mas ela também deixa espaço. À direita e acima, uma membrana da LMG, uma boa membrana, uma boa membrana. Agora você quase não vê preto nenhum da superfície. E abaixo, uma membrana que é da Ice Protection, essa aqui, onde você praticamente não vê nada. É um tecido muito espesso, o que garante uma ótima proteção física para o frio da placa anticongelante. Então, como eu falei, a membrana ela tem dois sistemas de proteção. Ela tem a substância anticongelante, como eu falei, deve haver uma quantidade apropriada, adequada, mostrei para vocês no vídeo, mas também uma proteção física, que é o tecido. Se o tecido for muito fino, a tendência é esse frio ultrapassar e congelar a pele. Atenção na qualidade da membrana. E aí uma outra coisa que chama atenção em relação à membrana é o tamanho da membrana versus o tamanho do aplicador. Então, se eu tenho uma membrana muito pequena, há possibilidade da placa de resfriamento ficar em contato com a pele, vai congelar a pele, principalmente nos aplicadores de sucção, onde a prega é realizada e a membrana se deforma dentro da prega. Então, a membrana anticongelante tem que ser maior do que o aplicador. Se for o de vácuo, bem maior, porque para quando ele sugar e realizar a prega, a gente não tenha o dissabor de ter, por exemplo, como nessa imagem, parte da pele exposta ao vácuo do aplicador. Então, Fábio, se ficou exposta ao vácuo, não tem problema. Não tem problema. O vácuo intenso por 1 hora na pele também traz problema. Também traz prejuízo para a pele. Então, olha, se eu colocar uma membrana curta, uma membrana pequena e realizar uma prega, o vácuo pode puxar a pele para fazer a prega e a membrana pequena demais pode entrar, deixando a pele exposta, a placa de resfriamento ou exposta ao vácuo. Isso é altamente lesivo. Bom, cuidado com o tratamento de 2 regiões próximas simultaneamente com uma única membrana. Então, muita gente que se propôs a utilizar a membrana com um aparelho com 2 aplicadores, às vezes ia fazer na região abdominal, e aí ela colocava a membrana na pele e colocava os 2 aplicadores. Um na região supra e outro na região infra-umbilical, por exemplo. Você visualiza isso nas 3 imagens que estão aí. Aplicações em a região abdominal, com um aplicador na região supra e outro na infra. E muita gente que optou em colocar uma única membrana nessa região, acabou gerando uma disputa por membrana. Então, um aplicador puxa, o outro também puxa, e os 2 acabam gerando ou favorecendo a formação da prega. Só que um acaba puxando mais que o outro, e às vezes a prega dos 2 não é bem feita. Ou a prega de um só é bem feita e a outra não, porque os aplicadores puxam a membrana para dentro e ela acaba esticando e não permitindo, impedindo que haja a formação de uma boa prega. Então, atenção nesse aspecto. Se você for utilizar um aplicador de vácuo, utilize uma membrana para cada aplicador. Mas se for um aplicador de criolipólise de placas, é possível você utilizar uma membrana com 2 aplicadores ou até 4, dependendo do tamanho da membrana. Ok? Bom, formato do aplicador, substância anticongelante e formação da prega. Então, olha que coisa interessante. Eu tenho 2 aplicadores aí, o da letra A e o da letra C. O da letra A, reparem que ele é um pouco mais largo que o da letra C. O da letra C é mais estreito. Então, quando eu tenho um aplicador mais largo, a gente chama de aplicador quadrado, esse aplicador, ele faz a prega,
com um pouco mais de dificuldade. E a membrana não pode impedir a formação dessa prega. E aí nessa hora que a substância anticongelante ajuda a prega a deslizar para dentro do aplicador. Se eu tenho um equipamento, uma membrana com pouca substância de acoplamento, com pouca substância anticongelante, a tendência é ela não deslizar como deveria e a prega ser feita com dificuldade ou ser uma prega mal feita. Se eu tenho um aplicador mais estreito, um aplicador retangular, a tendência é até conseguir com uma membrana que não tenha tanta substância anticongelante. Mas se eu tenho um aplicador quadrado, retangular, a tendência é eu precisar de uma membrana que tenha substância anticongelante em quantidade apropriada para facilitar, favorecer o deslizamento da prega para dentro do aplicador. Ok? Bom, aí é um congelamento da pele com uma membrana de qualidade inferior. Na verdade, essa barriga é a minha barriga. Repare, é a minha barriga. Eu congelei ela há uns anos e eu utilizei somente com 30 minutos. Só com 30 minutos. Aí, isso branco é gelo. Gelo que se formou na minha pele. Gelo. E aí, eu coloquei um papel toalha com água para derreter o gelo. E depois de alguns minutos, a minha barriga ficou desse jeito. Ó, com esse edema, em virtude da agressão pelo frio. E aí, evoluiu para isso. Uma queimadura bem desagradável na minha pele. E eu tratei com pomada, uma pomada comercialmente chamada de paraqueimol, comum, você encontrava no mercado. Você encontra uma pomada umectante, enfim. E 6 meses depois minha barriga ficou sem sequela nenhuma. Mas para quem trabalha, para quem está no comércio e no mercado e expõe a cliente a um tipo de lesão como essa por usar uma membrana de má qualidade, a tendência é você se aborrecer ou até pagar uma indenização para sua cliente. Atentem para esse detalhe. Bom, aí outra queimadura parecida com a minha, tão severa quanto, também por usar uma membrana de má qualidade. Então, atenção nesse aspecto, porque a membrana de má qualidade vai expor o tecido a um resfriamento muito intenso. Aí, uma outra situação, isso foi num salão de beleza, onde usaram qualquer coisa, menos uma membrana anticongelante. E aí, quando você tem uma membrana, quando você tem a pele exposta ao frio, sem uma proteção de uma membrana de qualidade, você tem este tipo de lesão. Então atentem para esse detalhe. Atentem para a qualidade da sua membrana anticongelante. E olha, mesmo que você tenha uma boa membrana anticongelante, atenção no vácuo, que se o vácuo for muito intenso, pode ocorrer isso que você está vendo no vídeo. Lesão causada por vácuo intenso demais, onde na primeira imagem da esquerda a pele foi sugada com muita força e ficou sendo sugada por muito tempo, gerando essas bolhas na parte de cima do aplicador. E lá do lado um vácuo muito forte, por muito tempo, chapando, a gente fala chapar a pele na placa de resfriamento, diminuindo a circulação e dificultando a própria defesa fisiológica do corpo de se proteger contra o resfriamento intenso. E aí acaba gerando um congelamento. Então, olha, para a gente entender que a membrana anticongelante é um instrumento, é um acessório, é um recurso de segurança, a literatura fala isso. Um recurso de segurança. Se você quiser ter segurança, tem uma boa membrana anticongelante na hora de fazer a criolipólise. Se você não quiser se aborrecer, tenha uma boa membrana anticongelante na hora de fazer a criolipólise. Simples assim. Muita gente investe muito na máquina de criolipólise, mas investe pouco na membrana anticongelante. Olha, eu posso falar da minha experiência. As duas merecem atenção quase que igual. Não adianta você ter uma boa máquina e não ter uma boa membrana. Não adianta você ter uma ótima membrana se a tua máquina também não é boa.
São dois itens importantes para quem quer fazer a criolipólise. E para a gente terminar, um pouco da palavra de Deus, para a gente crescer como pessoa, como ser humano e como ser espiritual. O orgulho do homem acaba gerando humilhação para si. Mas quem tem espírito humilde é sempre respeitado. Tenha um espírito humilde. Seja humilde. O humilde aprende mais. O humilde, quando é consolado, o soberbo não. Seja humilde. A humildade agrada a Deus. Um grande abraço e até a próxima.